Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Contabilidade Trocada por Miúdos. Eu sou António Martins Pereira, CEO da Contária Gestão e Contabilidade e estou aqui para vos ajudar a entender melhor o mundo dos impostos, da contabilidade, da fiscalidade e da gestão empresarial em geral. Hoje vamos falar sobre o regime de bens em circulação, uma legislação que regulamenta a circulação de bens em território nacional e que é fundamental para todas as empresas que transportam produtos em Portugal. Esta legislação pretende garantir uma maior transparência nas movimentações de bens e ajuda a combater a economia paralela. Vamos explorar o que este regime implica e quais as obrigações que as empresas devem cumprir para estar dentro da lei. O regime de bens em circulação é um conjunto de normas que regulamenta o transporte de bens em Portugal. Em termos simples, sempre que uma empresa transporta bens para venda, transformação, montagem, entre outros, é necessário que este transporte seja acompanhado por um documento de transporte válido. Este documento deve identificar claramente os bens transportados, o local de carga, o destino e quem é o responsável pelo transporte. Existem três tipos de documentos de transporte que são aceitos no regime. A fatura. Quando os bens estão a ser transportados para um cliente e a fatura inclui todas as informações exigidas. A guia de remessa, utilizada para transferir bens entre diferentes locais de uma empresa ou quando o cliente ainda não é conhecido. E a guia de transporte, este é o documento mais comum e é utilizado em várias situações como entregas ou transportes para locais de montagem. Todos estes documentos devem ser emitidos por meios informáticos certificados e devem ser comunicados à autoridade tributária e aduaneira antes de se iniciar o transporte. A comunicação pode ser feita de forma eletrónica, através do portal das finanças ou do próprio software de faturação, ou então, em caso de emergência, via telefone. A comunicação do documento de transporte deve ser feita antes de se iniciar o transporte dos bens. Contudo, existem exceções em que não é necessário comunicar os documentos. Transporte dentro do mesmo edifício ou entre edifícios próximos da mesma empresa. Bens de baixo valor. Por exemplo, transportes em que o valor total dos bens é inferior a 10 mil euros. Ou então, bens adquiridos a particulares, como bens que não são adquiridos para revenda. Para estar conforme a legislação, o documento de transporte deve incluir algumas informações essenciais. A identificação do remetente e do destinatário, como nome, NIF e endereço. O local da carga e o local de destino. Deve indicar de onde vêm os bens e para onde vão. Data e hora de início do transporte. E a descrição dos bens transportados, incluindo a quantidade e o valor total. É importante que todos os elementos estejam corretos, pois qualquer erro pode resultar em penalizações. Estes documentos são fundamentais para garantir rastreabilidade de bens em circulação, ajudando a combater a evasão fiscal e garantindo que os impostos devidos são pagos corretamente. Não cumprir com o regime de bens em circulação pode resultar em coimas avultadas. As autoridades fiscais podem realizar inspeções nas estradas e nas empresas para verificar se os bens estão devidamente documentados. As coimas variam consoante o tipo e a gravidade da infração, podendo ir desde valores moderados até montantes mais elevados em casos de incumprimento grave. Além das coimas, o incumprimento pode também prejudicar a imagem da empresa, uma vez que a falta de transparência nas operações de transporte pode ser vista como uma falta de profissionalismo e pode levantar suspeitas de irregularidades fiscais. Apesar de poder parecer uma obrigação adicional,
Cumprir o regime de bens em circulação traz várias vantagens para as empresas. Além de evitar coimas e penalizações, este regime ajuda a garantir a transparência nas suas operações de transporte, proteger a empresa de suspeitas de evasão fiscal e facilitar a gestão do inventário e das operações logísticas, uma vez que a empresa terá um registro claro de todas as movimentações de bens. Este controlo rigoroso das operações de transporte permite que as empresas organizem melhor os seus processos logísticos e ajuda a manter uma imagem de transparência perante o Estado e perante os seus clientes. Espero que este episódio tenha sido útil. Estou disponível para quaisquer dúvidas, questões e sugestões para o meu e-mail antonio.pereira@contaria.com ou através das minhas redes sociais como LinkedIn, Instagram ou Facebook. Basta procurar por António Martins Pereira que me irão encontrar. Muito obrigado por ouvir. Não se esqueça de partilhar este podcast com os seus amigos e familiares. Até ao próximo episódio, onde continuaremos a explorar mais temas importantes da contabilidade, mas trocada por miúdos.